Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Desde as antigas civilizações, poucas histórias serviram tanto de inspiração para a mente criativa da humanidade como a mitologia grega. Com seus deuses, monstros e tragédias, ela vem permeando a nossa cultura através das eras. Sejam nos super-heróis dos quadrinhos e seus poderes quase divinos, ou sejam nos animes japoneses, como os bons Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. E até mesmo, por que não, nos games, como a busca furiosa de Kratos por vingança em God of War. Não importa, gente, a mitologia grega está sempre presente, principalmente também na literatura, como é o caso da obra de Rick Riordan em sua saga Percy Jackson, que recentemente também ganhou uma série no canal Disney Plus. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, meus amigos. E para isso, estou aqui hosteando este programa, aquele que gostaria de ser o filho de Dionísio para ter ter um acervo infinito de vinhos na minha adega. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele que anda tão petrificado com o que está acontecendo no Vasco, que parece até ajudante de Jardim da Medusa, meu querido Marcelinho Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Porra, eu falei que eu não queria falar do Vasco hoje, hein? Puta que... tem Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e tem Vasco da Gama, o Ladrão de Jogos, né? É verdade, olha aí. Coitado do Vasco, cara. Vasco não tem um minuto de descanso, cara, na moral. Fudido. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar exatamente de Percy Jackson, né? E os ladrões, eu tô até tocando as bolas aqui. Os ladrões e o ladrão de jogo. E o Ladrão de Raios, né? Ou Percy Jackson e os Olimpianos, que é como a série de TV agora vem sendo chamada aí pelo canal Disney Plus. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro, né? O livro original ali, o Ladrão de Raios, que inicia a saga do Percy Jackson, e depois a gente vai falar sobre o filme que foi lançado anteriormente também, mas o nosso foco hoje é tratar sobre a série do Disney Plus, que acabou aí, né? Agora na virada aí de 2023 para 2024, né? Agora em janeiro, a gente teve a série do Percy Jackson e tem muita coisa pra gente falar. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Marcelinho Delgado, vamos lá, começando, né, cara, que o nosso ano, a gente já começou 2024 muito bem. Semana passada a gente falou sobre Aquaman 2, né, o melhor super-herói, que não teve um segundo filme tão bom assim, mas... e acaba... Tá difícil. Tá difícil, mas tudo bem. Acaba que o assunto tem um pouco a ver, né? Porque Poseidon... É verdade, Aquaman, é verdade. Né? A gente... Tá tudo na água, tá tudo indo por água abaixo. A gente continua embarcando na mesma onda. Exato. Entendeu? Meu Deus do céu, vai começar. Trocadilho horroroso, né? Ainda bem, Tiagão, que a gente não vai fazer um cast falando do Power World, né? Esse jogo maravilhoso, jogo do ano. É o Pokémon genérico lá. Pokémon genérico armado, né? O pau já veio armado, né? Meu Deus do céu. Mas então, vamos lá, né? A gente vai falar de Percy Jackson aqui, que é uma saga, né? Uma franquia hoje, uma marca de muito sucesso pra galera que já é ligada aí na literatura infanto-juvenil, já conhece ou já visualizou alguma coisa, se não do próprio Percy Jackson, ali a saga dos Olimpianos, mas outros trabalhos do Rick Riordan, que é um autor que produz bastante e que despontou ali no começo da década dos anos 2000, exatamente nessa pegada de literatura young adults, né, que eles falam ali, ou literatura infanto-juvenil, literatura juvenil, ficção juvenil, são vários termos, mas elas geralmente se englobam todas elas dentro de um mesmo
segmento. Você consome muito esse tipo de literatura, Marcelo? Olha, você é fã de Harry Potter, que tá dentro desse tipo sou- de literatura, né? Eu gosto bastante de Harry Potter, né? Andou uma época, né, que os autores eles estavam tentando trazer o próximo Harry Potter, né? Sim. Eu acho que o Percy Jackson ele veio muito nessa pegada também de o próximo, né, sucesso parecido com Harry Potter, né, e tudo mais. Sim. E algumas obras vieram nessa pegada também que fizeram que são até boas também, tá? Não alcançaram o sucesso absurdo que é Harry Potter, né? Enfim, mas tem algumas obras que são bem boas, né? Que vieram nessa pegada. O próprio Percy Jackson é uma, cara, que eu acho talvez uma das melhores, assim, dentro desse pseudo-gênero, o próximo Harry Potter, né? Pois Mas é. eu consumi bastante, assim, eu já era um pouco mais velho, né, a época que saiu o Percy Jackson, mas eu não li o livro, eu confesso que eu não li o livro, né, mas na época eu conversei com muitas pessoas, né, que leram, o Wildo, por exemplo, lá do Multipop, ele é muito fã de Percy Jackson e ele é bem mais novo do que a gente, né, assim, ele leu quando ele era realmente muito pequeno, então ele é muito fã de Percy Jackson. Eu já era CLT, quando... A gente já tava pagando boleto, a gente já tinha nome no Serasa, tinha nome no Serasa. Eu lembro que eu comprei os livros do Percy, né? Eu tenho 2 aqui. Eu comprei no Submarino. O Submarino fazia aquelas promoções e tal. Nem tinha Amazon com a força que tem hoje. Né? Não, o negócio tinha muita promoção de livro no Submarino. Submarino e Saraiva, né? Era meio que reinava. Aí hoje a Saraiva morreu e o Submarino não consegue mais fazer. O Submarino tá quase afundando. Mas é legal a gente fazer essa introdução, por quê? Né? Apesar da gente não vai focar muito nos livros, né? De repente a gente pode falar sobre isso depois em um outro papo, é legal entender para saber o tipo de público que o livro e, consequentemente, a série busca, né? Porque esse público young adult, né? Ou juvenil, enfim, como queiram chamar, é uma coisa que nos Estados Unidos já vem ali desde a década de 60, né? O mercado editorial já usa isso bastante lá, que são livros, né, focados ali do público entre 12 a 18 anos, que é o que a gente também chama, né, que a gente convencionou chamar de adolescente. Então, basicamente, é isso, né? Lembrando que livros para adolescentes, né, realmente só ganham força ali no mercado editorial norte-americano a partir dos anos 60, porque até a Segunda Guerra, Marcelo, o conceito de adolescência não era uma coisa muito elaborada, né? Basicamente, você era criança até você tá velho o suficiente para ou ir para a lavoura, ou ir para as fábricas ali após Revolução Industrial, ou pegar em armas para ir para a guerra. Então, ou você é criança, ou você já é uma pessoa capaz de fazer qualquer outra coisa que um adulto faz. Ele já é considerado um adulto, né, funcional, sim, né, quando você consegue pegar... Tanto que é uma coisa muito... um conceito muito medieval já, né, de... crianças, né, de pré-adolescentes já serem considerados adultos, né, tanto que era já se casavam, né, com essa idade de 12, 13 anos, porque já era um adulto funcional, de fato, né, já era uma pessoa funcional, ele não dependia necessariamente dos pais, né, é um conceito muito medieval, tá, exatamente. Isso tem registro histórico disso, né, enfim, a gente não tá falando daqui da boca para fora, né. Mas graças ao capitalismo, né, a gente passou a dividir a sociedade em castas e núcleos ali, ao qual é destinada a oferta e demanda de alguns produtos, né? Então é legal a gente visualizar isso, porque dentro de histórias young adult, né, a gente acabou de falar aqui de Harry Potter, o próprio Percy Jackson, mas não é assim uma coisa muito consenso no mercado editorial. Não dá para você rotular uma coisa tipo, não, isso aqui é young adult e pronto, sabe? Ela pode ser sim uma literatura infanto-juvenil, mas ela também pode estar dentro de outras categorias ou subcategorias. Você pode ter uma história de horror e ser infanto-juvenil, né? Você pode
ter uma história de romance, como muitas vezes acontece, você pode ter uma história de um futuro distópico alternativo, tipo Jogos Vorazes, que é também Young Adult, né? Aquele Divergente. Então, todos estão dentro dessa categoria. Hoje, o mercado editorial, basicamente, ele está sendo tomado, e aí quando eu digo tomado, gente, é na lista dos mais vendidos, né? Ou por livros de autoajuda, seja naquela pegada coaching financeiro, tipo, sabe, Primo Rico, essas coisas assim, ou literatura Young Adult, cara. Aquela Colleen Hoover, né? Ela tem feito muito sucesso com livros dessa pegada, e outras autoras e autores estão indo nessa onda também. Eu recentemente fui numa livraria, né? Olha quanto tempo eu não vou numa livraria. Eu fui numa livraria pra comprar o quê? Mangá, né? Porque o ataque dito, né? A gente faz o quê? Com mangá. E aí, eu fui comprar material, fui comprar mangá, fui comprar material de escritório, né? Aqui com a minha esposa, né? E tudo mais. E aí eu fui a gente foi nas sessões de livros, né? E tudo mais. E não é realmente mais como era antigamente, né? Porque as livrarias hoje eles não é uma coisa muito mais, não é um negócio muito mais rentável como era antigamente, né? Tinha aquelas mega stores, mega livrarias e tal. Mas você vê que quem domina as prateleiras centrais, né, as estantes, assim, são esses livros que são de young novel, né, que são de essas literaturas para infanto-juvenil ou adolescente, né, e tudo mais. E é engraçado que esse conceito ele engloba muito, porque você vê muitas obras diferentes, né, tratando de coisas diferentes dentro dessa literatura, né? Mas uma coisa é central, né? Ele tem uma fórmula que é central. Aí você pega Divergente, você pega Harry Potter, você pega Percy Jackson, que é um romance, tem um romance dentro, né? Tem que ter um romance, você pega alguns elementos. Geralmente o protagonista, ele é o escolhido, mas não aquela coisa... que ele é super poderoso. Não, ele é o escolhido porque aquilo cai no colo dele de alguma maneira, então ele tem que assumir aquilo. E geralmente, a histórias Young Adult, ele foca naquele protagonista que é o cara que ele não se encaixa naquela sociedade. Então, usando um exemplo, né, o mesmo exemplo aqui, mais para o pessoal entender, é o Harry Potter, né, que ele é um bruxo vivendo entre trouxas. É o Percy Jackson, que é um semideus, né, vivendo no meio de seres humanos normais. Isso. E aí, consequentemente, quando você pega outras histórias, é o rapaz ou a moça que é homossexual, que vive no meio de uma família convencional, tradicional. É o anão que foi criado no meio, sei lá, de elfos. Eu estou fazendo essa alternância aqui entre temas fictícios e temas reais, porque a literatura Young Adult hoje ela aborda isso também, né? Geralmente é o cara que é a menina que ela tem alguma condição especial, às vezes acontece, tem livros que é assim. Até o próprio Divergente, né, faz isso. Sim. Né? Você vê que a personagem central ela é uma mulher, né, uma moça, jovem moça, que ela é diferente, ela não se encaixa, ela tem um poder especial que ela mesma não entende muito bem, né, e tal. Bem que se trata, é muito disso, né? Sim. Não é um protagonista super poderoso. E ele, por ser escolhido, ele tem uma saga, né, muito mais evolutiva do que outros personagens que já estão centrais ali, né? E isso aproxima justamente essa molecada que a gente vê hoje, Marcelo, que de repente é o... Por mais batido, né? Por mais estereotipado que seja isso que eu vou falar, mas é o nerd, sabe? Que não é muito o cara mais popular da sala dele, entendeu? Ou é a menina que ela, sabe, não tá dentro daquele... do padrãozinho que se espera que uma menina seja, de maquiagem, de roupinha, de aparência, né? Então ela acaba se vendo refletida, representada nesses personagens que também, né, dentro daquele universo eles vivem em total dissonância, eles não se encaixam dentro daquele universo,
né? E por isso verdade, essas pessoas se identificam com eles, né? E por isso você mira um público jovem para gerar realmente essa identificação, né? Sim. E normalmente também esses livros, sem querer a gente ficar se estendendo muito, né? Porque não é o assunto principal, mas normalmente esses livros, ele tem um formato de texto que ele é muito mais fácil de consumir, não é simples na sua escrita, tá? Não entenda como que eu estou falando como pejorativo. Ele é um produto que ele é fácil de consumir, né? Então ele é realmente direcionado para esse público. Sim. Que está começando a tomar gosto por literatura, por leitura, né? Então ele tem que ser uma coisa mais fácil de ser absorvida e de consumida, né? E isso não quer dizer que ele não possa ser complexo, que ele não possa tratar de temas complexos, nem nada disso. Sim, deixando bem claro, gente, que quando estamos falando aqui de literatura infanto-juvenil ou para adolescentes e tal, a gente não está chamando essas histórias, essas obras de infantilizadas, a gente está apenas falando como elas são construídas para atender um tipo de público. Mas você pode pegar os livros para ler na idade que você for, meu amigo. O importante é se divertir e ler, gente. Exato. Uma bandeira que a gente sempre levanta nesse programa aqui é incentivo à leitura. Então, eu tenho 40 anos, eu não posso curtir Percy Jackson? Claro que pode. Deve. Sim. Não é porque ele tem um público-alvo direcionado, e isso é fato, deixando né? isso claro. Mas é um livro que todo mundo pode curtir, obviamente. Eu comecei a ler, por exemplo, no ano passado, os livros do Heartstopper, né? Que são os quadrinhos do Heartstopper, né? Ele não é ele não é direcionado para minha idade, nem para meu opção sexual, mas são livros divertidíssimos, são histórias lindas, são histórias cativantes, gostosas de ler, de consumir. Então, cara, não importa a idade que você tem, se não é direcionado, se é ou não é, entendeu? Só tenha em mente que ele tem um direcionamento, né? Assim como muitos produtos têm, né? Mas não quer dizer que você não possa consumir. Né? Até porque a literatura é arte, né, cara? Você não condiciona a arte a nenhum tipo de você não pode nichar a arte. Você não pode nichar a arte. Não tem como. Mas vamos lá, né? Já que a gente falou um pouco do gênero, a gente tem que falar do autor, né? Que é o Rick Riordan, que ele é um autor estadunidense, né? Ele, inclusive, mora, não sei se é em Boston, vou ficar devendo agora aqui, mas ele mora com a sua família nos Estados Unidos, ele tem a família com a esposa e os filhos. E antes de escrever, Marcelo, de entrar no mundo da literatura, né? Tecnicamente ele já tinha alguma coisa a ver, porque ele era professor de inglês, no caso, né, de literatura, digamos assim, de inglês e história nas escolas públicas norte-americanas. Então, já é um cara com conhecimento da língua, né? E você entende de por que ele aborda sempre essa inspiração, né, nas mitologias, sendo professor de história. Então, talvez ele fosse aqueles professores que davam aquelas aulas de história super interessantes, sabe? Falando dos contos e dos temas para prender os alunos ali. Acho que ele sentiu que ali talvez houvesse uma veia a ser explorada, né? E se eu transformar... Como ele lidava com o adolescente, né? No daily basis dele. Exato, né? E se eu transformasse isso aqui numa história para os meus alunos, né? Então, é fácil de entender, né? Da onde vem essa inspiração dele. E é um cara que produziu muito, tá? É um cara que produziu bastante aí, ó. Eu fiz aqui uma listinha para não me perder, né? Entre 2005 e 2009, ele escreveu toda a saga Percy Jackson. 4 anos, sabe? Para um escritor. Foram quantos livros? 5 livros, né? São 4 livros, se não me engano. 4 livros. Caramba, produziu bastante, hein? Muito. Pô. E aí, em 2012, ele completou, né, a sua trilogia focada na mitologia egípcia, As Crônicas de Cain. Olha, que aí já é focada também já na mitologia egípcia agora. Em 2014, ele completou a série Os Heróis do Olimpo, que é uma continuação da série Percy Jackson e os Olimpianos, que já foca naquela mistura de mitologia romana e grega. E aí, em 2017, ele completou a série Magnus Chase, que são os deuses de Asgard, né? Ou seja, olha que maneiro, baseada na mitologia nórdica.
O cara é uma máquina de escrever, meu. Escreveu pra caramba, hein? Escreveu pra caramba. Não, Caraca. o cara tá maluco, né? O cara... Mas o produto mais reconhecido dele é Percy Jackson, né? Percy Talvez Jackson. pela popularidade da mitologia grega, né? Ser muito mais difundida do que as outras. Sim. Né? E... Talvez. Mas assim, desde o início já foi um sucesso, né? O cara foi um case, talvez pelos próprios editores dele, e aí eu vou só fazer uma errata aqui, Marcelo, eu falei que eram 4 livros, mas são 5 livros mesmo. Tá? São 5. Tá, okay. A saga do Percy Jackson realmente são 5 livros. Ok. E provavelmente quando o autor, a gente tá falando aqui da década, né, que inicia ali os anos 2000, quando os editores pegaram e leram aquilo, falaram, cara, isso aqui tem o potencial de ser um novo Harry Potter. Né? Se não no tamanho, mas dá pra gente tentar abarcar o mesmo público, pegar essa galera que ficou órfã de Harry Potter e introduzir pra eles ali uma nova história. O livro, ele foi lançado originalmente nos Estados Unidos em 2009, pela editora Disney Imperium, e no Brasil ela foi lançada em 2010, ou seja, um ano depois, tudo muito rápido. Você vê que foi tudo muito rápido. Pô, foi rápido mesmo, né? Um ano depois. Numa época que normalmente as coisas demoram um pouco mais, né? Não é como hoje, né? Sim, pela editora Intrínseca. Né? Olha aí, que legal. Onde é lançado até hoje, isso em 2010. Tem algumas versões de capa esse livro que eu sei. Eu tenho a original, que foi lançada aqui em 2010, mas agora já tem, com a chegada da série, já era esperado até que houvesse novas edições, então agora tem box de luxo, né, então tem umas... Irado. Tem umas coisas aí. E aí, só ainda falando sobre o livro aqui um pouco, eu fiz uma pesquisa histórica, mentira, gente, só dei uma buscada rápida aqui, no ranking de livros mais vendidos no ano de 2010, que foi o ano que os livros chegaram aqui. Aí, segundo aqui uma listagem feita pela UCS, né, que é a Universidade de Caxias do Sul, a gente tem aqui entre os mais vendidos como um todo, né, em 2010 tem aquele Nada a Perder, do Bispo Macedo, né? Aí depois a gente tem Ágape, tem Jardim Secreto, né, que são livros aí também baseados na questão da autoajuda. Aí nós temos 50 Tons de Cinza, A Culpa é das Estrelas, Como Eu Era Antes de Você, ou seja, entrando um pouco naquela coisa dos livros de romance para jovens adultos, né? Sim, enfim, sim. A gente teve ali pelo 9º lugar Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, o Inferno do Dan Brown, né? Também estava chegando ali. Então, bom livro, tá? Bom livro. Bom. Então eram livros mais ou menos por essa pegada. Aí eu abri a lista dos livros na seção de infanto-juvenil. Em primeiro lugar, nós tivemos Peter Jackson, Percy Jackson e O Último Olimpiano. Em segundo lugar, Percy Jackson e O Ladrão de Raios. Caraca! Aí, pula o terceiro lugar, vem pro quarto lugar, Percy Jackson e O Mar de Monstros. Caraca! Em 10º lugar, a gente teve a Pirâmide Vermelha, que é do Rick Riordan também. Em 11º dominou lugar, as paradas, né? A Maldição do Titã, que é Percy Jackson também. A Batalha do Labirinto em 13º, que é Percy Jackson. Os Arquivos dos Semideuses, que é um livro apêndice, está em 16º lugar. Tipo Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los, né? Ou seja, o cara meteu meia dúzia de livros no top 20 aqui, só em 2010. Pra você ver como é que uma coisa puxa a outra dentro da literatura infantil-juvenil. Fenômeno, cara. O livro é um fenômeno. E eu vou te dizer assim, Marcelo, Percy Jackson, você não chegou a ler, né? Não cheguei a ler. Infelizmente, eu não li. Eu não vou me repetir mais muito no que eu falei aqui. Ele é uma escrita simples, como você falou. Ele tem essa característica de ser uma escrita simples, né, de fácil assimilação. Ele tem aquele personagem, eu acho que o Percy Jackson nos livros, ele é um pouquinho mais, assim, dramático do que foi na série, sabe? Ele é demora um pouco naquela coisa do lenga-lenga
adolescente, Aham. como é comum a todo adolescente. É isso. Mas eu vou te dizer que eu li o Ladrão de Raios, li o Mar de Monstros, que é o livro segundo, e parei. Por quê? E aí eu acho que é importante eu falar isso. Não é que eu ache Percy Jackson ruim, mas na época que eu li, eu já estava meio saturado de literatura infanto-juvenil. Então naquele momento não foi para mim. Entendi. Então, eu entendi que aquele produto não é que necessariamente ele era ruim, mas que para mim não estava funcionando muito, né? E eu larguei. Mas eu tenho vários e vários amigos que continuaram, comprava camisa do acampamento meio sangue pra sair na rua. Não, a galera pirou. A galera pirou forte, assim, né? E antes da série, nós tivemos 2 filmes, né? Isso. Do Percy e o Ladrão de Raios, que é um filme de 2010 também. Caraca, é um filme antigo, hein? Na minha cabeça ele era um pouco mais próximo, sei lá, 2014 e tal. Não. Caraca. Ele é um filme de 2010, ele já saiu ali vinculado com o livro. Né, direção ele era da Disney, não? Não, ele foi distribuído pela Fox. Pela Fox. Agora é Disney e é isso aí. Sim, né, então. A direção do Chris Columbus, né, trazendo ali o Logan Lerman fazendo Percy Jackson e a Por isso eu gostei do primeiro filme, cara. Por isso, Chris Columbus não tem como. E a Alexandra Daddario, né, cara, ali também. Então, mas assim... Ela que fez a Annabeth, né? Ela fez a Annabeth. Na época, e aí você vê, né, por mais que os livros não tenham me apetecido tanto, o filme me incomodou. Te incomodou? Chegou a te incomodar, né? Por quê? Aí é que tá, né? Você falou que você curtiu. Isso é um negócio que eu ia te perguntar, cara. É assim, o livro, aparentemente, né, pelo menos, assim, pelo que eu conversei, pelo que eu tô entendendo agora da conversa, e pelo que eu conversei com outras pessoas também que leram os livros, o livro, ele é legal, mas não é essa pepita de ouro, assim, né? Ele, tipo, ele é legal. É legal quando você lê, sabe? Ele é legal, assim, mas não é, tipo, não é o Harry Potter. É porque eu gosto mais de Harry Potter. Inclusive, eu tô aqui com o meu bonezinho da Grifinória hoje. Grifinória, aí! Mas... é difícil, Marcelo, porque, como eu falei, eu já consumi tanto, assim... Eu acho que ele é criativo, ele pega nessa veia da mitologia grega, eu acho que ele tem boas sacadas ali. Acho que ele pega muito, acho que ele... Pelo menos assim, o que eu vi da série e dos filmes, né? Eu acho que o que o Rick Riordan ele conseguiu se propor para a história e de fazer essa adaptação dessa mitologia grega, eu acho que ele foi até muito fiel, né, de muitas coisas, né? Sim. O filme, especificamente, ele tem muitos problemas ali, né? Logicamente que não vai dar pra gente comparar um filme com uma série, porque numa série você tem mais tempo para desenvolver. Sim. São 2 mídias totalmente diferentes também. São diferentes, mas ele deixa de citar várias coisas, ele deixa de citar ali a cena da Thalia, né, que é a filha de Zeus, que foi transformada em árvore. Ele tira se eu não me engano, que tem bastante... Acho que ela nem menciona, né, no filme. Eles nem mencionam Cronos. É como se o grande vilão da história fosse o Hades, sabe? É verdade. Então... Tanto que, como eu não li, quando eu vi a série agora, sem querer me adiantar muito, né, mas quando eu vi agora a série e falaram do Cronos e que ele era o grande mastermind ali e tal, por conta do roubo do raio, né? Do relâmpago, né? De Zeus. Eu falei, cara, eu não me lembro disso no filme, não me lembro de ter. Aí eu fui pesquisar, né? Hoje, né? Eu fui dar uma pesquisada hoje, no dia da gravação desse episódio, fui dar uma pesquisada e tal. E realmente, no filme ele não menciona nada do Cronos e tal. Ele coloca o Hades como se fosse o grande plot do tipo, eu tô querendo colocar os meus 2 irmãos pra brigar e tal. Pois sabe, é tudo muito resumido, tudo muito corrido. Eu acho que mesmo pra um filme, eles perderam muito a mão ali. Eu acho que o elenco, apesar de eu achar o
Logan Lerman ele até manda bem, a Alexandra Daddario, né, cara? Eu vou falar o quê? Mas você não conseguia enxergar naqueles personagens os adolescentezinhos do livro, sabe? Já eram mais velhos. Já eram mais velhos, Pô, a Alexandra Daddario com 16 anos já tinha um corpão de mulher, assim, né, cara? Então é complicado você ter uma imersão maior. Então os filmes realmente eu não curto muito, mas a série, cara, e aí a gente pode entrar já aqui, né, na série do Disney Plus, que chegou aí em... O segundo filme, que era o Mar de Monstros, ele foi um fracasso de bilheteria. Porque a galera já só foi ver, tipo, não, vou dar mais uma chance, né? Mas... Foi total fracasso de crítica, bilheteria, e aí mataram o projeto, nem fizeram o terceiro. Não, né? Acabou. Mas Percy Jackson, né, e os Olimpianos, ele é essa série aí de 8 episódios, né, que saiu pelo Disney Plus. Ele é baseado, logicamente, né, nos livros. Essa temporada inicial, ela fecha todo o livro ali do primeiro Ladrão livro, de né? Raios. Então eu imagino que cada temporada será um livro, tendo 5 temporadas aí. Né, se a Disney não entrar naquelas loucuras de dividir o livro em 2 e tal. Eu espero que não, né? Eu acho que dá pra fazer bem. Até porque não são livros grandes, né? São livros relativamente pequenos. Dá pra fazer. O Rick Riordan, ele é produtor executivo, mas ele mesmo já falou que não se envolve muito criativamente, sabe? Eu reconheço nele um cara, assim, sem tanto... Não é apego, sabe? Sem tanto controle sobre a obra dele. Eu acho que, tipo assim, vendi pra Disney, fechei meu contrato aqui, tô feliz, sabe? Tipo, tô ganhando meu dinheirinho. Sabe? Não vou esquentar muito a Ele minha não tem cabeça, esse protecionismo todo, né? Não. Como o George R. R. Martin tem, como a própria família Tolkien tem, né? Enfim. Talvez pela obra dele ser bem extensa, ele tipo, olha, eu tenho mais aqui 20 livros que eu posso transformar em série, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Verdade. Mas ainda assim ele ficou ali muito em cima. E logo de cara para falar sobre a série, uma coisa que ela acerta em referência ao filme, né, se for para fazer uma leve comparação aqui, que eu citei, é o elenco principal ali, né? Aquela molecada ali é muito boa, Marcelo. Eu também achei. Eu achei aqueles moleques muito bons ali, né? Você tem a Leia Jeffries, né? Que ela já fez algumas coisas pra Disney, se eu não me engano. Ela veio daquela geração... Disney Channel, Disney essas Channel, coisas. Né? Isso. Então ela já é novinha ali. O bom é que, assim, a Disney tem vou botar muitas aspas aqui, tá? Ela tem uma escola de formação de atores muito bacana, porque eles aproveitam muito desses atores, principalmente atores mirins, né, para suas produções e tal, que eles aproveitam bastante, que tem destaque, né? É tipo a Globo com a Malhação, quando era com a Isso, é meio que uma escola de formação ali de novos atores. É uma incubadora de talentos. Isso, exatamente. Então... A Disney Channel sempre foi esse celeiro, né, de novos talentos ali, né? Você vê, Hannah Montana saiu dali, né? Os irmãos Zack and Cody também, né? Que hoje estão em Riverdale, fazendo bastante coisa e tal, na televisão e tal. Então, ai, meu Deus. A própria Selena Gomez também. A Selena Gomez, o que tá fortão lá, o que faz o Reacher, eu sei. Zac Efron. Zac Efron, verdade. Zac Efron. Ele não tá fortão, ele tá esquisito, né? Que ele tá parecendo o He-Man, o boneco do He-Man da Mattel, né? Que ele tá parecendo. A Zendaya é dessa geração também, a Zendaya, né? A Zendaya também e tal. Então... Tem muito artista bacana. Pois é. E tem o Aryan Sinhadri, né? Que é o que faz o Grover, que é um moleque bom também. E o Walker Scobell, que faz o Percy, que algumas pessoas devem ter reconhecido, que ele fez aquele Adam Project da Netflix. É verdade. Eu tava tentando me lembrar que eu tinha visto esse moleque, cara. É verdade. Um moleque bom. Então, ele. Eles regulam ali 14, 15 anos, uma nova geração. Aliás, muito maneiro que a Disney conseguiu achar um ator mais mirim pra viver ele mais jovem, que é igual.
Eu não sei de onde é que eu consegui. Eu tava achando que era até o irmão dele, menor. Aí fui pesquisar e não, era um outro ator. Né? Igual a esse moleque aí, cara. É impressionante. E assim, eu gosto, Marcelo, eu vi algumas críticas, né, falando tipo, os atores ainda não conseguem passar muita expressão e tal. Cara, assim, a molecada jovem, né, meio que estão começando agora, talvez por enquanto seja o maior trabalho da carreira deles todos, trabalho desse porte pra Disney, para entregar uma história infanto-juvenil na pegada que eles fizeram, eu achei que eles mandaram muito bem. A galera quer cobrar, porra, um mini Al Pacino, sabe? Pô, que é isso? Calma lá, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu acho que pro que foi a série é proposta e pro público-alvo, o que eles entregaram de atuação tá ótimo, tá excelente. Óbvio que eles vão evoluir, porque eles vão atuar mais, eles vão envelhecer, eles vão trabalhar mais, então eles vão evoluir, né? Mas ainda assim, eu acho que ficou muito bom a atuação deles, assim. Sim, eu gosto, eu quero ver cada vez mais uma geração, né, de jovens e bons atores aparecendo, como a gente teve com a geração Stranger Things, né, cara? Até com o Harry Potter também, os atores do Harry Potter. Olha aí, então. O Daniel Radcliffe hoje, que ele tá sendo cotado para ser o Wolverine do MCU, né? Nós temos aí Emma Watson, né? O Rupert Griffin, que fez uma série foda pra caralho, aí tem uma série muito boa dele na Netflix, com o Nick Frost e tal. Pô, muito bom. Ele tava no último filme do Shyamalan, cara. É verdade. Lá tem a porta, que tem o David Bautista. Bom filme também. Bom filme. Sim, tá lá ele também. Ele é ótimo ator, inclusive. Então, sabe, tem que dar espaço pra essa molecada chegar também. Né? Sim. Senão você fica aí uma geração como a gente teve de filme só com The Rock e Tom Holland, né? Pois é. Todo filme era o The Rock e o Tom Holland. Você tem uma ideia. O Pedro Pascal agora, né? O Pedro Pascal agora é... O Pedro Pascal é o... Você viu a reportagem que falaram que o Pedro Pascal vai ser o Robert Downey Jr. da nova geração da MCU? Caraca, eu olhei isso e falei, tá de parabéns, Mas é só um detalhe muito bacana, que não é nem sobre o próprio... Mas só pra complementar isso, fazer uma cerejinha do bolo aqui nesse assunto de novos atores, os atores mirins, né? Sim. Naquele filme do Harry Potter que o Ron, ele namora uma menina da Grifinória também, uma lourinha, né? Cabelo cacheadinho e tal. E eu esqueci o nome da personagem, né? Mas depois eu fui pesquisar o trabalho dela. Hoje ela escreve livros infantis na Inglaterra, né? Olha. Ela virou autora de muito sucesso, inclusive, tá? Ela foi mãe e tal, e depois que ela foi mãe, ela mudou, assim, ela vivia no teatro, e aí ela mudou a carreira dela para escritora, né? E tá fazendo muito sucesso na Inglaterra. Então, é legal ver, né, esses atores que a gente acompanha desde pequeno, né, evoluindo na carreira, fazendo papéis muito bacanas no cinema, na série, no teatro, ou enveredando para outras coisas e tudo mais. Eu acho muito bacana, eu acho muito maneiro. Né? Robert Pattinson, né, cara? O próprio Robert Pattinson, é verdade. O pessoal fala, o vampirinho que brilha, mas ele tava em Harry Potter antes, cara. Ele tava em Harry Potter, ele fez outros filmes muito interessantes. Não, sim. Aquele O Farol, eu acho foda pra caralho esse filme. O cara só é o Batman agora, né, meu irmão? O cara é o Batman só, desculpa aí, né? Desculpa aí você. Eu não gosto dele. Bom, tudo bem. Aí, meu amigo, você vai ter 2 trabalhos. De não gostar e se retirar da minha frente. E ouvir a gente que gosta. Mas, exatamente. Enfim, a série, eu acho que ela pegou isso bem do livro, e é uma coisa que eu percebo muito no trabalho do Riordan. E talvez seja uma coisa assim, não é um defeito, mas talvez seja uma das razões pela qual eu não fique tão atraído pela obra dele, que ele é um cara que ele não tem vergonha nenhuma de usar, quase ao pé da letra, a fórmula da jornada do herói, né? Você vê que os personagens dele é o herói escolhido, né, que recebe o chamado, e aí ele recusa, e aí
ele tem aquele mentor, né, que é quem vai reintroduzi-lo, tem a profecia, e a partir daquilo ali tem a sombra que vai ameaçá-lo, e aí ele vai, enfrenta o inimigo, retorna com o Elixir, né, que são todos ali... Gente, digita aí no Google aí, Jornada do Herói. Você vai ver que tem... Todos os passos estão lá. O ciclo todinho ali, né, que eu tô falando. Não é um defeito, mas a gente vê claramente que a história é a jornada do herói, assim. Sim. E eu vou te falar, Tiagão, eu não sou contra você usar esse recurso, né? Eu acho que recurso tá aí para ser usado, né? O recurso da jornada do herói, fazer ele ao pé da letra. O negócio é como você vai utilizar esse recurso. E eu acho que o Rick Riordan, o maior mérito dele é conseguir pegar essas coisas que são mais... que são comuns, né? E conseguir trabalhar de uma forma muito bacana que fique interessante pro leitor. Ou para quem tá vendo na televisão, enfim, nos filmes. E ele consegue trabalhar isso muito bem. Né? Ele pega uma coisa que é comum, né? A jornada do herói, que muitos filmes fazem, muitas séries fazem. E ele traduz isso de uma forma muito bacana, muito, muito palpável, né? E que fica interessante. Sim, né? Sim. Quando a gente falou da simplicidade da escrita, tem um pouco a ver, né? Porque quando você segue a fórmula ali, você acaba fazendo uma certa evolução de personagem simples. Se você já leu alguns livros, se você tem contato com aquele estilo de literatura, você começa a entender onde ela vai dar, sabe? Ela não tem um grande plot twist, sabe? Alguma coisa que vai te, puta, que sacada. Né? Então tá dentro dessa simplicidade. Como você falou, não é necessariamente um defeito, sabe? Mas é uma decisão do autor de colocar a obra dele dentro daquele espectro ali, né? E a partir dessa decisão, como que ela vai trabalhar, como o autor ou a autora, enfim, vai trabalhar nesse escopo, é o que depois vai importar, né, no fato, porque como eu falei, eu não sou contra você usar recurso, eu não sou contra você usar as coisas, você usar de linguagem mais fácil para você criar obras, né? Desde que seja uma coisa interessante, que seja uma coisa bem feita, né? Sim, então, não sou contra. Então, é isso. Tá, o recurso tá aí para ser usado. Se ele existe, tá aí para ser usado, né? Então, é isso. Bom, e pra dar aquela resumida, né, Marcelo? Acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, se ou leu os livros, ou viu o filme, ou viu a série, sabe do que se trata, mas a história conta ali, né, a saga do jovem Percy Jackson, que é um semideus, né? Ou seja, o filho de um humana com um deus grego, e no caso ele é filho de um dos três grandes, né? Nós temos ali a grande trindade dos deuses gregos, que é Poseidon, Hades e Zeus, né? Que são os três irmãos ali, que são os grandes manda-chuvas, né? Zeus cuidando dos céus, Poseidon cuidando dos mares e Hades cuidando do submundo, do mundo inferior, né? Dependendo ali da tradução ou do significado, é basicamente a mesma coisa. E como os filhos desses deuses são muito poderosos, né? Inclusive se você pega o próprio o próprio Perseus dentro da história, né? Que ele é filho ali de um semideus, as grandes façanhas dele, né? De ter derrotado a Medusa, o labirinto do Minotauro, né? Hércules também, né? É um semideus. Ele é um herói, né? Ele é um herói. Então como os filhos dos deuses maiores são muito poderosos, eles meio que alteram a balança de poder ali, eles são proibidos, né? Eles são caçados. E é aí que você entra com a história do Percy Jackson, que ele precisa descobrir quem roubou o raio mestre, né, que é aquela arma lá de Zeus, porque ele está sendo culpado disso, né, e ele sendo filho de Poseidon, sendo uma criança proibida, ele está dando margem para quê? Para uma guerra. Então, ele acaba, a mãe humana dele acaba introduzindo ele nesse mundo, explica brevemente para ele o que vai acontecer, ele vai para sua Hogwarts, que é o acampamento meio sangue, onde ele aprende a ser um herói, né?
todo o significado de honra, glória, né? Tudo aquilo que envolve... Aprende a batalhar também. Os heróis, né, aprende a lutar e tal. Então a história gira toda em torno disso, né? Até a saga dele com mais 2 amigos, que é o Groover e a Annabeth, para recuperar o Raio Mestre e assim tentar impedir a guerra de acontecer. Esse mundo, que é um mundo dentro do nosso, né? Porque você tem elementos ali da mitologia grega que nunca saíram do mundo e estão presentes ali, é muito interessante, Marcelo. Se a gente pensar, por exemplo, o Olimpo, o que é o Olimpo? É o Empire States, né? É a cobertura do Empire States ali, você chega... Cara, eu achei isso genial, né? Dele usar um dos prédios mais altos, mais imponentes de Nova York, né? Sim. Como se fosse a chegada do Olimpo, né? Parece um pináculo mesmo, né? Uma coisa assim, pela muito imponente dele. E tal. E pra quem visitou, eu nunca visitei, mas assim, pra quem já visitou o Empire State Building, ele tem uma arquitetura, tanto por fora quanto por dentro, por mais que tenham prédios mais altos em Nova York hoje, né? Ele tem uma arquitetura muito icônica e muito imponente. Então a escolha do Empire State Building para representar o Monte Olimpo não foi à toa, né? É bem bacana isso. Muito bacana. Os filhos dos deuses, né? Eles herdam um pouco da característica da divindade, né? Então, além de alguns poderes específicos, o Percy Jackson controla a água, né? Quando ele está em contato com a água, ele consegue ficar mais forte, ele consegue se curar, ele respira debaixo d'água, então ele tem uns poderes ali. Você vê, por exemplo, a Annabeth, né? Que é filha de Atena, ela é totalmente estratégica, né? Ela é lógica, ou seja, ela puxa elementos da Atena, os filhos de Ares, né? Super revoltadinhos ali. Super esquentados, né? Tal. Então, são uns estereótipozinhos que ficam interessantes, né? Ficam divertidos ali. Os filhos de Hermes também, né? Que são mais... independentes, né? E tudo mais. Sim, eu acho bacana, né? Como eles conseguem pegar essas características, né? Dos deuses e aplicar ali no pessoal, né, de cada um, né? Os filmes de Apolo também, né? Você vê que eles são mais brilhantes, né? Porque Apolo é o deus do sol, né? Enfim, né? Os filhos de Zeus são orgulhosos. Né? Depois, mais pra frente na série, vai ter um filho de Hades, que é todo rancoroso, meio sombrio. Então, sabe, eu acho bacana. E outros elementos que aparecem, né? Você pode citar aí algum que você tenha gostado. Logo de cara, ele enfrenta um Minotauro, né, velho? É a grande façanha dele, né? Sim. E vamos tirar aqui de frente os efeitos especiais, que assim, apesar de ser uma série que trata muito de deuses mitológicos, né? Enfim, tem toda essa questão dos poderes, né? Muitas vezes eles não usam efeitos especiais, né? Porque eles... talvez porque fosse ficar muito caro se eles fossem encher de efeitos especiais, né? Você vê que é muito pontual. É muito pontual, né? E eu acho isso ok, eu não desgosto, porque se for para encher de efeito e ser efeitos bem mal feitos, né? Como a gente viu muito recentemente, muita produção da Disney acontecer, né? Não só da Marvel, mas produções da Disney ter efeitos que não foram tão legais assim, né? E você ter menos, só que com mais qualidade, eu sou totalmente a favor, né? O que me leva ao Minotauro. O Minotauro, eu achei... A batalha foi rápida, né? Foi bem rápida ali. Né? Eu não sei como é que é a descrição disso no livro. Acredito que não tenha sido muito diferente, né? Mas o Minotauro em si foi muito bem feito. O meu problema está sendo ainda com cenas noturnas. Eu achei a cena noturna muito escura. Muito escura. Foi realmente muito escura ali. Concordo contigo. Né? Tiveram outra... A cena deles em Hades, né? Lá no submundo, que, logicamente que vai ser escuro também, né? Mas também tiveram algumas passagens ali, depois daquela fuga contra o Cerberus, que tava legal, né? A gente viu ali de novo. Sim. Apareceu ali, bacana.
ficou bem escuro, sabe? Então, a gente sabe também que cenas escuras são pra diluir efeitos especiais, né? É mais fácil você disfarçar um efeito, talvez, que não tenha ficado tão legal numa cena escura do que numa cena clara. Mas, por exemplo, tiveram cenas bacanas no claro, como aquela perseguição dele contra a Quimera. Sim, é isso que eu ia mencionar. A Quimera ficou muito bem feita, né? A animação da Quimera ficou muito bem feita. Apesar da gente não ter visto... Assim, foi muito rápido, né? A Quimera, a aparição da Quimera. Mas realmente ficou muito bom. Realmente ficou muito bom. Sim. Né? As próprias arpias atrás dele, né? Ali na cidade. As fúrias, né? As fúrias. Isso, perdão. As fúrias no encontro dele com a Medusa. Então... Sabe, assim, se é uma série que você tem que ter efeitos especiais, porque você está falando de criaturas fantásticas, está falando de monstros, de semideuses, então você tem que ter em algum momento. Exato. Mas eu acho que é bem por aí que você falou, Marcelo. Eles tiveram que tomar essa decisão, sabe? Tipo, já que a gente tem que usar e o orçamento é limitado, mas é uma série da Disney, mas é uma série de TV, é a primeira temporada de uma série, então tudo é muito arriscado ainda. Sim. Os caras não vão torrar orçamento loucamente. Pois é. Até porque eu acho que eles usaram boa parte também para poder, porque muito para poder fazer as pernas do sátiro do Grover, né? Porque ele aparece de bermuda constantemente, então as pernas dele estão sempre à mostras, né? O uso do tênis também, eu acho que meio que deu uma ajudada ali pra diminuir também a quantidade, né? Porque imagina você fazer tracking das pernas do Grover o tempo todo, né? Então, ele deve ter usado uma meia verde ali, né? Pra poder ajudar e tal. Cara, é complicado, é complicado. Facilmente. E uma coisa que eu gostei, e aí eu vi, é a minha opinião. Tá, gente? O Marcelo pode discordar se ele quiser, mas eu ouvi de alguns críticos assim, a série é muito morna. Os episódios eles não empolgam, eles acabam sempre ali meio muito morno e tal. Particularmente, Marcelo, quando você tem uma série que ela é lançada nesse formato semanal, como foi o caso do Percy Jackson, geralmente, o que você tem? A série, o episódio, ele começa em um ritmo, o meio do episódio tem uma barriguinha, e o arco final termina sempre num cliffhanger, que é o quê? É naquela coisa de expectativa, é naquele baitzinho de audiência que vai te levar para o próximo episódio. Séries da Marvel fazem isso algumas vezes. Sabe, séries de TV como um todo fazem. Lost, né? Lost sobreviveu fazendo isso. Era que acaba o episódio com o protagonista, sabe, abrindo uma porta, assim, vem uma luz na cara dele e aí, pá, acaba. Aí você fica, meu Deus, o que foi que ele viu, né? Aí quando começa o outro esse episódio, formato de exibição, realmente esse tipo de recurso tem que ser usado. Aí quando começa o outro episódio não era nada, era só uma sala com uma luz muito forte, sabe, acesa. Você, porra... Era isso, né? O que era a escotilha em Lost? Lembra? A gente ficou uma temporada, aí tinha uma escada, o cara entrava e tal, e aí era todo um episódio. Aí cavava, vai explodir, aí não sei o quê. Então, a gente entende que é uma ferramenta, mas como público, às vezes, fica um pouco saturado, sabe? Mas, porque você, de novo, você já sabe o que vai esperar. Quando o episódio tá acabando, que começa aquela correria do monstro e tal, tu já fica assim, puta que pariu. Ele não vai acabar de enfrentar esse monstro aqui. Só semana que vem. Sabe? Verdade. Eu acho meio preguiçoso às vezes. Você tem até em alguns momentos, como naquela parte que ele cai, fugindo lá da Quimera, que ele cai na água, né? Você não sabe o que vai acontecer com ele e tal. Então, você até tem o uso de cliffhanger em algum momento da série, mas geralmente, se a gente fosse dividir o livro em alguns capítulos, ele fecha por episódio. Isso é bom, Marcelo. Eu acho que isso dá um ritmo legal de você tanto assistir a série de uma vez só, quem esperou a série até o final de uma vez só,
como quem tá assistindo semana a semana, cara. Que foi o meu caso, por exemplo. Eu assisti a série numa talagada só. Sim. Eu esperei acabar. E assim, foi por opção mesmo, porque eu... quando saiu a série, eu já tava vendo outras coisas. Eu falei, cara, não vou enfiar mais uma no meio de tanta coisa que eu tô acompanhando e tudo mais. Sim. E aí eu falei, eu vou esperar, porque assim, não era... Eu tava empolgado pra ver, né? Mas eu não tava naquele, meu Deus, eu preciso ver imediatamente, tá? Eu consegui esperar. Sim. E aí foi legal, porque assim, eu vi de uma vez, funcionou pra mim, né? E talvez eu acho que dessa forma, né, de ter visto uma vez, talvez eu tenha gostado mais do que se eu tivesse visto ela por semana, né? Porque alguns cliffhangers foram bem cachorro, bem safados, né? Por exemplo, naquele episódio que o Grover, ele falou, eu sei quem roubou o raio. E aí acabou o episódio. Aí falou, porra, como assim, caralho? Cara, pois é. Aí chega na semana seguinte, ele não fala que... Esqueceu. E aí a gente vai descobrindo conforme o diálogo vai passando e tal. Ele não volta naquela cena. Não. Então, assim, então você tem sim, né? Como você falou, você citou aí um outro exemplo que eu não tinha recordado, mas é verdade, mas no geral, os episódios são fechadinhos ali. Né? Ele começa com uma quest, né? Esse episódio é o episódio lá da Medusa. Então você tem a introdução dela, você tem o enfrentamento com ela e você tem depois as consequências do que aconteceu após a luta. Tem o episódio que é o do... Hefestos também, que eu achei bacana. O do Hefestos, né? Lá do desafio, do sacrifício. O do Cassino com Hermes. O do Hermes, com Lin-Manuel Miranda. Que o tempo dentro do Cassino de Hermes se passa numa velocidade diferente. Então, e você entende o que acontece, e aí, de novo, né? Eu vou defender o Percy Jackson, né, a obra como um todo, porque mesmo você tendo uma história simples, se você tiver uma boa história, você não tem que se fiar em certos artifícios, sabe? Que eu entendo, fazem parte da indústria e tal. Sim. Mas assim... E principalmente pro formato de exibição, que era um formato semanal, e não como a gente está acostumado, né, a Netflix de lançar tudo de uma vez só. Sim, né? sim. Então... eu, particularmente, Marcelo, eu vejo hoje que a gente vive, estou abrindo um pequeno parênteses aqui, né? A gente vive hoje numa sociedade de consumo e tem uma oferta muito grande. Muito grande. Muito absurda. Hoje a gente eu assino aqui os principais serviços de streaming. É um pecado eu falar que eu não tenho nada para ver. Eu sempre vou ter alguma coisa para ver. Fora o que eu tenho para ver em streaming, tem cinema. Fora cinema, tem jogo aqui parado na minha lista. Fora cinema, jogo, série, animação, tem meus livros, cara, que eu compro, tem quadrinho. Ou seja, em 24 horas, meu amigo, você não consegue consumir tudo que você quer. Na sua vida inteira, você não vai conseguir consumir tudo aquilo que você quer. Então, às vezes... E eu sei que eu tô falando do ponto de vista da audiência e não do ponto de vista comercial. Porque do ponto de vista comercial, se você puder esticar uma série que poderia acabar em 10 temporadas e fazer dela 20... E as você vai esticar. Você vai esticar. Eu entendo isso. Enquanto estiver rendendo grana pra eles, é isso. Vai ficar e pronto. Friends é um excelente exemplo. Supernatural. Friends, Supernatural também. Que poderia ter acabado, sei lá, muitas temporadas. 15 temporadas. The Walking Dead também. Né? Depois você já tem prequel dela e tal. Spin-off. O próprio Lost também, que eu acho que esticou muita corda. Né, e tal. Eu vou até sugerir aqui, né, futuramente, a gente fazer um tema. Séries que acabaram na hora certa. Pô, maravilhoso, hein? Eu acho que tem ótimos exemplos que a gente pode dar, como... Já dou logo um aqui, Breaking Bad. Eu ia falar isso agora. O próprio Spartacus... Puta que pariu, Spartacus. O próprio Better Call Saul também, pra quem não viu. Puta série. Succession também. Então, cara, se você tiver uma história boa, Marcelo, eu não tô dizendo aqui que você tem que ter... sabe, o Nobel de literatura. Não, se você tiver uma história boa,
você consegue fazer o início, meio e fim direitinho. Fez muito sucesso? Faz uma sequência. Depois, com outro personagem, não estica, não bota mais água nesse feijão, porque acaba se tornando cansativo. Sabe? Tipo, isso. O público ele não vai querer mais consumir. Se Breaking Bad tivesse sido 18 temporadas, a galera não ia querer consumir. Não ia, porque ia ser só mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Entendeu? Então, assim, eles quiseram fazer o Winchester, né? Que é a série deles jovens. Não foi pra frente. O jovem Cooper. O Young Sheldon, né? O Young Sheldon, Também, porque você, sabe, deu, velho. Esticar corda pra um negócio que não tem necessidade. Sabe, eu acho que alguns críticos, né, que eu vi, meio que não entenderam isso ou estão mal acostumados, sabe? Tipo, não, tinha que ter, sabe, esticado mais. Falei, gente, é uma história simples. Não, se você olha toda a história, você não leu o livro. Você sentiu que faltou desenvolver mais alguma coisa na série pelo que foi mostrado? Tipo assim, não, daria pra dividir essa história em 2 temporadas. Você acha que tinha necessidade pra isso? Não, menor necessidade. Menor necessidade. Imagina essa série dividida em 2 temporadas. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o livro do Hobbit, né? Que fizeram 3 filmes, esticaram pra caramba, né? Um livro que ele não é grande. Hobbit, né? É o maior caso de água no feijão da história, meu amigo. E assim, caberia em 2 filmes. Eles esticaram para um terceiro sem necessidade nenhuma, né? Então o Hobbit acho que é o maior exemplo disso aí, né? Sim. Inclusive a ideia original do Peter Jackson, né? Não era nem do Peter Jackson, né? Era quem ia fazer era o Guillermo del Toro. A ideia original era fazer 2 filmes, né? A Warner que quis, não, a gente precisa de 3 filmes, é uma trilogia, dos Seus Anéis, não sei o quê. Tava na moda aquele negócio, não, tem 3 filmes. E aí o Peter Jackson esticou a corda, botou personagem que não tinha, criou um amor de elfo com um anão e tal. Pô, caraca. O maior crime não é esse. Não é esse. Porque amor de elfo com anão, eu até aceito. O que eu não aceito é anão sem barba. Anão sem barba. Anão sem barba. Anão de barba raspada, assim, ralinha. Isso não existe. Isso é bebê. Isso é um bebê. Isso aí tem que ser levado pro Tribunal de Haia, meu amigo. Tem que levar pro Tribunal de Haia. Porque anão sem barba é sacanagem. Eu tolero elfo com anão, mas anão sem barba não tolero. Mas pra gente já ir rumando aqui, né, Marcelo, pro final, a série fecha bem, porque eles conseguem recuperar ali o raio, você entende, né, o que é exatamente a grande ameaça, que não é Hades, né, não é Zeus, a grande ameaça é Cronos, né, o Titã, que quer retornar, e aí quem jogou God of War 3 sabe o que acontece quando os titãs voltam, né? Exatamente. Eles criam um álbum que não é tão legal, tipo, os titãs aí, ó. Então. Bichos escrotos. Brincadeira, bichos escrotos. Brincadeira, titãs é bom pra caramba, vai. Mas é pra você retornar com a grande guerra, né? Que são os titãs que é no vingança contra os deuses do Olímpio e tal. Então, Cronos é o Voldemort, digamos assim. Né, que tá por trás. Ele é o avô do Percy Jackson, né? O pai de Zeus, pai de Hades. Isso, que foi Você vê que até naquela cena, quando o Percy Jackson tá falando com Hades no final, né? Que ele expõe que o Percy Jackson expõe pro Hades, né? Que Cronos tá voltando e tudo mais. O próprio Hades fica com receio, né? Disso. Você vê que ele fica com medo do Cronos, né? E eu achei muito interessante a forma como ele colocou, porque eu realmente não sabia que o Cronos era o grande mastermind por trás e tal. Pra mim era Hades, né? E tudo tava levando a crer que era Hades. Né? Hades e Ares, né? Porque e Ares também, lá, né? Também o nosso famoso Kratos, digo Ares, né? Da brincadeira da parte, né? Mas você vê ali que o Hades, né? Ele tava querendo só o elmo dele. Né? Ele tava, não, eu quero o elmo
né? E aí depois que o Percy fala sobre as descobertas dele sobre o Cronos e tudo mais, é que ele fala, não, então me dá o raio porque a única forma que eu tenho de me proteger de Cronos é com o raio de Zeus, né? Os outros que se virem. E ele não queria saber dessa guerrinha de Poseidon com Zeus, né? Ele só queria ficar lá na dele, né? E, aliás, eu gostei muito da representação dos deuses dentro desse eu ia falar do jogo, ó, da série, né? Porque ele não fez Você vê que às vezes ele usa certas características que são muito padrões, mas tem horas que eles quebram, né? Eles não usaram aquela caricatura de deuses, que os deuses são imponentes, onipotentes. Barbudos de toga, barbudos de toga e tudo. Você vê o Dionísio, que é um bêbado, né? Pra quem viu o Brooklyn Nine-Nine, viu o Sargento Pimento ali, né? Porra, vibrou com isso, né? Eu fiquei, caraca, o Pimento muito bom. O Dionísio, né? O próprio Hades também, né? Ele é um cara ali que ele tinha uma roupa, ele tava de roupão, né? Ele não tava com aquela coisa imponente, nem nada. Não é um capeta com raio saindo, fogo pela boca, né? É um brother, sabe? Ele tá ali. Brother, é isso. Apesar que se você olhar pra forma verdadeira dele, você se ferra, que é o caso de Ares, né? Ares, quando é derrotado ali pelo Percy Jackson, ele assume a fórmula real dele. E aí a Annabeth até fala, não vejo uma forma real. Exato. Né? Você tem que ver. O Zeus também, né? Quando você chega... É o Lance Riddick, né? Cara... Terno ali. Cara, elegantérrimo demais. Esse cara... Aliás, uma homenagem aqui ao Lance Riddick, né? Que faleceu aí no ano passado, nos deixou. Em memória. Né? Em memória. A série fica... Ela faz a menção ali no final. Pois é. E incrível também, né? Ele como Zeus ali, imponente demais. Porque o cara era um gentleman, ele conseguia ter aquela imponência, né? Sim. Sem precisar ser aquele barbudo de toga e tal. E orgulhoso, né? Porque orgulhosíssimo. Zeus, mesmo sabendo que não foi Poseidon, ele só queria dizer que ganhou. Exato. Era assim no livro? Foi assim no livro? Foi. Então foi bem fiel, né? Foi bem fiel pro porque livro, né? Zeus é um deus orgulhoso, né? Os deuses do Olimpo como um todo são orgulhosos. Então só pra ele bater nos peitos e falar, eu ganhei a guerra. Né? São coisas que são características. O Poseidon era mais pai, deuses, né? Ele era mais parceiro ali, né? Ele vai ser melhor explorado mais pra frente, assim, sabe? Ele é já que a gente tá fazendo um monte de alusões a Harry Potter, né? Poseidon, ele é meio Dumbledore, sabe? Entendi. Tipo assim, eu sou do bem, mas pra chegar nos meus objetivos, se eu deixar você se fuder um pouco, eu vou deixar. Vai deixar, entendi. Então é um pouco... Porque são deuses, eles não são humanos, eles não têm as paixões humanas. Né? Por exemplo, Ares. Quando o Percy Jackson botou uma pilha nele, tipo, duvido você fazer isso aí. Ele caiu, por quê? Porque é o deus da guerra, ele não pode ser desafiado. Né? Que ele não vai negar um desafio, um combate, não, Deus da guerra. Então você precisa ter esses estereótipos para serem abordados ali. É o bom de guerra. É o bom de guerra. E eu vou dizer, Marcelo, indo para as considerações finais aqui, que como um todo, a série me agradou. Eu vi que os fãs de Percy Jackson, no geral, tanto os que eu conheço, que são da minha bolha, como dos perfis que eu sigo, que eu acompanhei, cara, foi não vou dizer ficaram que foi unânime, assim, mas né? ficaram satisfeitos, cara. A galera curtiu, assim, e eu acho que quem não conhecia, né, minha senhora mesmo nunca leu os livros, ela não lembra se ela viu o filme, mas ela adorou, sabe? Toda semana, vê aí se já tá liberado o episódio. Sabe? A gente parava pra almoçar ou jantar assistindo o Percy Jackson. E ela se amarrou, tipo, pô, legal, né? Interessante, pô, o que será que vai acontecer? Ó, esse aí deve ser filho de fulano. Bacana. Ela comprou essa ideia. Então, eu acho que é uma série que ela consegue atingir bem tanto o público cativo como o grande público, que é o objetivo de toda obra, toda adaptação. Sim. Você não pode produzir só pro fã. A opinião do fã é importante porque é o fã que movimenta
a base, mas você tem que atrair o grande público também, né? Sim, sim. E eu acho que o grande mérito, né, já me aproximando também aqui das minhas considerações finais, acho que o grande mérito da série, que eu gostei da forma como contou, mas eu acho que o grande mérito é ter mantido essa linguagem mais simplista, né, ele ter sido uma coisa fácil de consumir, né, ele não ter complicado em momentos que ele talvez poderia ter complicado. Ele também não simplificou demais ao ponto de ser uma história burra, né? E simplista demais. Mas eu acho que ele manteve a simplicidade e a facilidade de consumo que é a intenção dessas literaturas infanto-juvenis e juvenis, né? Então acho que é um grande mérito da série tá aí também, de ter conseguido colocar essa adaptação. Não vou dizer que foi 1 para 1 pro livro, né? Eu acredito que não tenha sido, deve ter sido muita coisa cortada, né? Mas ele conseguiu ser muito fiel ao que o livro propôs e o que o livro trouxe, né? E talvez tenha sido uma oportunidade, até o próprio Rick Riordan também já falou que foi uma oportunidade dele também consertar certas coisas que ele não queria, que ele pensou melhor depois no livro e tal. Ele não participou diretamente na escrita, mas ele foi consultor, né, da série, né? Óbvio que isso não é garantia de qualidade, né? Não, nunca é, mas foi importante, talvez tenha sido importante para que essa linguagem não tenha sido tão diferente, né, dos livros, e conseguiu agradar, pelo menos assim, de certa forma, boa parte do público, né? Eu sei que tem gente que não gostou, inclusive eu tenho meus amigos, né, de podcast, eles tem alguns que não gostaram mesmo, falou que a série não é legal, não adaptou bem, enfim, cada um, aí eu também não, não vou nem botar o mérito de se está certo ou errado, né? Claro. Aí cada um tem a sua percepção, né, e tudo mais. Eu particularmente gostei, né? Eu senti que a série realmente deu uma esticada em alguns momentos que poderia ter andado um pouquinho mais rápido. Obviamente que a gente está falando de uma série de 8 episódios que tem mais ou menos ali por volta de 40 minutos cada episódio, né? Eu senti que alguns episódios poderiam ter menos tempo, né? E alguns poderiam ter mais. Eu acho que o episódio final, assim como é um problema muito sério em muitas séries, ele deixa para resolver muita coisa no episódio final, né? Não acho que tenha sido corrido, porém acho que ele poderia ter um pouco mais de tempo para resolver, tá mais calmo para resolver, né? E poderia ter sido um pouco mais ágil em outros momentos, né? Mas num todo eu gostei. Sim. Eu que não fui um leitor dos livros, mas vi os filmes e vi a série e gostei do que eu vi, né? E eu quero a camisetinha do Half-Blood Camp. Deve ter na Disney pra vender, com certeza. Não, tem aí, qualquer loja nerd você acha. Aí. Ah, com certeza. Alô, Piticas, manda aí pra gente. Tranquilamente. Então é isso. Fechamos, é isso. Jackson. Então é isso, meu querido. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Percy Jackson e os Olimpianos, né? Mais especificamente ali focados na história do Ladrão de Raios. A gente deu um apanhadão geral aqui, falou um pouquinho, né, do livro, da literatura, do criador, do filme originalmente, da série aí do Disney Plus. Acho que rendeu bastante, a gente conseguiu falar de bastante coisa aqui, né? Deixamos até algumas indicações aí. Tentei fazer a crítica mais honesta possível, né? Eu sempre repito que não é porque uma coisa não é necessariamente para você que ela é ruim, né? Às vezes você tem que entender que para um outro público ela sempre vai ter mais apelo, mas ainda assim eu consegui me divertir ali, cara, tranquilamente. É o tipo de série, essa aqui entra pra categoria séries pra ver no almoço. Sim. Não foi pesado de acompanhar. E eu vi ela numa talagada só. Eu vi ela num tiro só. E não foi pesado. Eu não senti do tipo, caraca, preciso terminar logo isso e tal. Eu me diverti assistindo.
né? E eu fui fazendo, eu tava lá almoçando, fazendo alguma coisa ali e tal, assim, não foi nada que eu precisava ficar 100% assim, não posso perder um frame sequer, né? Foi bacana. Muito bem, meu amigo. Então é isso, Marcelinho, estamos aí iniciando, né? Isso, 2024 chegou, hein? Primeira participação do Marcelo com a gente em 2024, a primeira de muitas. Vamos lá, meu querido. Então, momento para recadinhos, jabás aí que você tiver. Olá, meus amigos, e obrigado por terem assistido aqui e ouvido a gente nesse episódio que falamos de Percy Jackson e os Olimpianos, né? Aliás, eu gostei muito do título também, acho que adaptou bem, né? Assim como Game of Thrones, né, resumiu bem o Crônicas de Gelo e Fogo, né? Acho que Percy Jackson e os Olimpianos ficou bacana também, né? Então, para quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o Multipop, né? O Multipop que voltou a ser um podcast, né? Nós temos agora, além do podcast, né, semanal, toda terça-feira, nós temos o Multipop Show, que é um programa ao vivo, né, de temas mais recorrentes, assim, né? Que demandam mais pressa pra gente poder, né, falar. Né, que é toda sexta-feira a partir das 7 horas da noite no YouTube do Multipop, né? E nós temos o Multipop na TV, que é a nossa tríade de lives semanais aí, que a gente tá sempre jogando alguma coisa lá na Twitch do Multipop. Então é só procurar lá na Twitch o Multipop, procura no YouTube também, e nos agregadores de podcast o Multipop também, tá legal? E vocês vão ver muito Thiagão lá no Multipop esse ano também. Opa! O cachorro confirmou. O cachorro confirmou que eu vou estar lá. O cachorro confirmou. Se não for, o cachorro vai morder a bunda do Thiago, hein? Que isso? Vai comer minha bunda? Que parada é essa? Que história é essa, meu irmão? Ô, louco. Então é isso, gente. Bom, recadinhos de sempre aqui, né? Lembrando mais uma vez que você pode ouvir ou curtir e acompanhar o Zoneando podcast de diversas maneiras. A gente está aí nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Você encontra a gente no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Né, qualquer aplicativo e agregador vocês nos encontram. Estamos nas redes sociais, né, nas redes sociais do Zona E, do nosso site, Facebook, Instagram, Twitter. Vocês nos encontram aí também. E no nosso canal do YouTube, né, além de outros conteúdos lá, tem a nossa live que vai voltar também, semana que vem a gente está voltando com a nossa live da semana aí, tem vídeo de reação, tem vídeo de análise, de trailer, de indicação de série, de filme, de livro, e tem a versão em vídeo do nosso podcast. Se você quiser ver aqui as nossas belas e gloriosas faces, né, é só você entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, tá lá a playlist de podcasts, a versão em vídeo para você acompanhar. A gente pede então só que se você estiver nos ouvindo aí em algum agregador, em algum aplicativo, não esqueça de dar aquela avaliada na gente, dar o joinha, dar o coraçãozinho, dar o gostei, né? Se tiver caixinha ali para comentar, pode deixar alguma pergunta, eu estou sempre monitorando, posso demorar um pouquinho, mas estou sempre monitorando ali as caixas de comentário ali, então deixem seus comentários, avaliem a gente e se você estiver aqui no nosso canal, dê o seu like ou dislike, né? De repente aí, na sua opinião, comenta e se inscreve aí no canal para continuar acompanhando a gente, não perder nenhum conteúdo. Tá bom, galera? É isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço, até mais. Valeu! Valeu, gente. Obrigado.